Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast do Instituto Cultural Ingá, o ICI, juntamente da OAB Subseção Maringá, para tratar sobre artigos que resultaram deste projeto de extensão, Câmara Técnica de Direito Aplicado às Artes e à Cultura. Esse nosso bate-papo será composto de 4 blocos. Os 3 primeiros blocos nós falaremos dos 6 artigos que resultaram deste projeto de extensão. E nós vamos conversar com professores que orientaram esses artigos e principalmente com os acadêmicos que desenvolveram a pesquisa e também confeccionaram estes textos científicos. Neste primeiro bloco, eu estou aqui com o Roberson Neri, que representa a OAB e foi diretor deste projeto de extensão, nos ajudando na condução em parceria com o Instituto Cultural Ingá. Também está aqui comigo o Luciano Ripp, que desenvolveu o artigo O Direito Autoral na Comunidade do YouTube, com foco nos canais de podcasts e canais de cortes. Também conosco, neste primeiro bloco, a Amanda Martim, e o artigo dela tem o título Influenciadores Digitais e as Redes Sociais, Aspectos Jurídicos e Publicitários. Roberson, boa noite, seja bem-vindo. Vamos bater um papo agora sobre esses artigos. Vamos perguntar aí para os nossos acadêmicos o que motivou eles e quais foram as dificuldades dessa batalha aí. Porque, queira sim, queira não, né, Miguel? As comunicações humanas, elas estão mudando, né? Sem dúvidas. E, de certa forma, o direito está aí para regulamentar essa nova linguagem, essa nova exposição, principalmente nos direitos autorais. Então, é com você aí. Legal. Vamos começar com o Luciano. Bom, YouTube, podcasts, canais de corte, eu acho que é difícil a gente encontrar alguém, primeiro, que não tem um celular. Sim. Segundo, que não esteja conectado na rede. E terceiro, que não assista nada no YouTube, né? Não importa a idade, jovens, adultos, terceira idade, estão conectados no YouTube. E como é que foi para você definir essa temática do seu artigo e quais os principais desafios na confecção dele? Olha, primeiramente gostaria de dizer boa noite, né, para todos e agradecer aos meus professores que me incentivaram ali em toda a questão do projeto. Professora Olivia Laide Luz, professora Cláudia Aparecida Costa e a professora coordenadora Angélica, né? Foram elas que me deram apoio nesse projeto em parceria com a SIM e a OAB, né? O grande rumo que eu tomei em escolher esse tema foi porque eu sou um grande consumidor de podcast. Eu sempre assisto ali, tanto no YouTube, né? Tanto ali no Spotify eu uso bastante, porque é uma coisa que você pode fazer facilmente lavando a louça, né? Fazendo qualquer outra atividade assim, comum, corriqueira de casa, como cuidar de casa, você coloca um podcast e vai absorvendo informações. É um modelo de comunicação muito ágil, rápido, porque presta informação rápida ali, e hoje em dia a gente está numa era que as pessoas querem a informação de forma rápida, né? Eu vejo aí com vários aplicativos, TikTok, né? Que está sendo transmitido aí para diversas áreas profissionais. Diversas áreas, até médicos estão utilizando, alguns advogados. Bem, e aí definido o tema, houve dificuldade para encontrar fontes, referencial bibliográfico? Sim, com certeza. Eu acredito que o grande desafio foi esse, na real. Porque quando fazer a coligação do tema direito autoral, que envolve a área ali do direito, que também tem crescido relativamente nesses últimos anos por esse avanço tecnológico, as fontes foram bem complicadas de se achar. Muitos livros, assim, americanos, de outras, né, em outros idiomas. Então, a minha principal dificuldade foi nesse quesito, que eu tive que fazer bastante estudo das próprias diretrizes do YouTube, e me atualizar bastante em relação às leis e aplicações no cenário atual. E acredito que esse tenha sido a minha grande dificuldade.
Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho. O Robson vai fazer algumas perguntas para você sobre o artigo. Tudo bem. Mas antes disso, Amanda, seu artigo também, influenciadores digitais, né, e as redes sociais. Como é que você definiu isso? Eu vi que tem também a questão da publicidade neste contexto. Por onde o seu artigo transitou? Qual foi o seu objetivo? Primeiramente, boa noite. A escolha desse tema foi juntamente com o meu orientador, né, o Diego Vieira. E, na verdade, os influenciadores digitais é algo que cada vez está mais presente no nosso dia a dia. Desde a pandemia, na verdade, um pouco antes, eles já estavam aí mostrando as caras, mas com a pandemia veio aquele boom, porque passou a ser tudo virtual. É onde começou a surgir. Então, a definição desse tema foi pela essa presença que a internet, as plataformas estão no nosso dia a dia e a forma de consumo mudou muito. Antes a gente ia em loja, via muito propaganda pela TV, hoje não é somente por esses meios que a gente consegue. Então foi algo para discutir algo novo mesmo. E a dificuldade que eu encontrei, eu e o coordenador encontramos, é justamente pelo fato de ser algo muito novo. Não tem uma lei que fala da profissão digital influencer. Não é regulamentado essa profissão. É reconhecido a atividade, mas não é regulamentada a profissão. Então, para discutir isso foi difícil. A gente teve que buscar uma lei francesa, que foi uma primeira lei que falou sobre essa profissão. Então, foi algo que a gente teve que buscar aí um pouquinho fora, mas foi muito gostoso, mas algo que trouxe uma dificuldade, por não ter ainda totalmente regulamentado no Brasil. Legal. Robertson, direcionar a primeira pergunta sua para o Luciano. Luciano, bem, boa noite novamente. E eu confesso que li seu artigo e fiquei encantado, tá? Então eu quero parabenizar os seus dois orientadores, né? Sim. Eu lembro bem da professora Cláudia, minha colega, inclusive em sala de aula. Fala para mim do rigor acadêmico. Objetivos gerais e objetivos específicos. Como que vocês pensaram e quais são os objetivos gerais e específicos do teu projeto? Olha, quando eu fui convidado para integrar o projeto, eu me parei e pensei, que rumo que eu consigo tomar que já faz parte do meu cotidiano, que eu consiga falar com uma forma mais livre e mais leve também e trazer, de certa forma, algum ensinamento. E aí eu me deparei na situação que eu, como consumidor de podcast e também de vídeos no dia a dia na plataforma do YouTube, eu via que de 2018 ali pra cá, de uns anos pra cá, teve um aumento significativo de canais que caíram por conta de direito autoral, né? Por conta ali dos canais de cortes ali que faziam cortes basicamente de vídeos completos na íntegra de vídeos de plataformas ali que disponibilizavam vídeos originais de podcasts sem dar os devidos créditos. Então o meu objetivo foi basicamente buscar trazer de uma forma mais leve, mais assim, de forma mais simples, né? Que as pessoas consigam entender, porque desde um jovem de 15 anos que faz a produção de um vídeo até um adulto, né? Tem gente que não entende muito, falar sobre lei, sobre convenção de Berna, sobre algumas coisas assim na nossa área do direito. Então eu trouxe ali, tentei mais ou menos buscar o que acontecia de conflito dentro da plataforma e qual que seria as formas de minimizar esses conflitos e evitar de todo modo, assim, de modo mais simples e resumido seria isso. Show, Luciano. Obrigado pela explanação. Amanda, boa noite. Bem, parabéns pelo artigo. Quero parabenizar também o professor Diego, que foi seu orientador, correto? Meu colega também como professor, meu colega de sala de aula. Você estava falando pro Miguel que teve dificuldade, assim como o Luciano também, na busca bibliográfica, certo? Por sorte, né? Nós não precisamos entrar numa biblioteca para ficar buscando somente livros físicos, né? Que acredite ou não, Miguel, até pouco tempo atrás, um artigo científico que não tinha livros físicos era criticado, né? Pois é, participei dessa fase também. A marcha inexorável da humanidade. E eu lembro o primeiro TCC que eu orientei que
Falei, vai tudo na internet, e aí tem tudo, só toma cuidado com a fonte, óbvio, né? Amanda, então, você, 4º ano, né, Amanda? Quase Isso. 5º ano, né? Como uma futura operadora do direito. E que você viu essa dificuldade. Assim como o projeto, Miguel, que é um projeto embrionário, é um projeto da OAB de Maringá, com o ICI e também com as universidades, com as faculdades de Direito aqui de Maringá, é um projeto embrionário. E vocês tiveram essa dificuldade na busca, e no final das contas, né, Amanda, o direito resolve tudo. Tudo que é novo, o direito resolve. Células-tronco é a medicina, é a biomedicina, a medicina, mas quem regulamenta? Direito. O direito. Tudo que é novo, o direito vai regulamentar. Você percebendo essa dificuldade na busca, te interessou em, quem sabe, como futura operadora do direito, atuar nessa área, na área da proteção dos direitos autorais, principalmente voltado para os novos meios de comunicação? Ah, com certeza. Antes, eu vou dizer que eu era meio leiga, ainda não sou uma expert, mas eu tinha uma ignorância muito grande nesse assunto. Foi pesquisando, me interessou cada vez mais. E é algo muito abrangente, que quando a gente fala em responsabilização, muitas vezes vem algo muito superficial na nossa cabeça. Mas tudo está sujeito a uma responsabilização. E eu acho que a pandemia, pelo fato de praticamente tudo passar a ser virtual, deixou isso cada vez mais presente. Então, com certeza, me interessou muito essa área e, quem sabe, futuramente uma atuação mais presente nela. Não tenho dúvida. E principalmente a produção, né, Miguel? Essas produções acadêmicas, fatalmente isso vai passar pelo nosso legislador ordinário, né? Sem dúvidas. E quem sabe esses artigos de vocês um dia não vão ser citados no nosso legislador ordinário, lá na Câmara, para que seja espelho, né, de uma lei complementar, ou até mesmo de um artigo que venha compor uma lei, né? Então, novamente, eu quero parabenizá-los por esse empenho e por essa empreitada. Até pelo fato de que é um campo ainda pouco explorado, como o Robertson colocou. E, por exemplo, a gente teve um debate recente com o Felipe Castanhari, que tinha muitas dificuldades com o canal dele. Existia uma dificuldade no aspecto jurídico e também das artes e, neste caso, do audiovisual, Robertson. Não sei se você conhece o Felipe Castanhari, é um canal de referência, ele trabalha lá sobre história, diversas temáticas. E ele produzia um vídeo de 1 hora. Só que ele usava 15 segundos de uma imagem, sei lá, do Discovery Channel. E o YouTube tirava todos os direitos gerados com a publicidade porque ele colocou 10 segundos. Que o YouTube até criou um conceito chamado Fair Play, né? Que você usa aquele pedacinho, mas você adapta. Então, quer dizer, artigos como o seu, também no campo da publicidade, mas que também interagem com as questões das redes sociais, que é algo muito novo, sem dúvidas vão servir de base para que se estabeleçam novos regramentos nesse campo que ainda é meio que terra sem lei, embora exista, claro. Mas ainda é uma terra sem lei e a gente fica meio sem referência. Então, quero agradecer vocês por terem estado conosco nessa primeira edição do projeto de extensão do Instituto Cultural Engá e da OAB Maringá. Para a gente fechar, quais são as suas expectativas a partir de agora, Luciano, com esse artigo? Entra no campo do direito das artes e da cultura? Olha, com certeza é uma área que vai tomar cada vez mais seu espaço, justamente pelos avanços tecnológicos que a gente vem ver aí no nosso dia a dia, e acredito que vale a pena se arriscar sim, viu? Legal. Amanda, e aí? Entra também no campo das artes e da cultura, nessa perspectiva do direito? Como é que você ficou depois disso? Acredito que vai entrar sim. Ainda mais porque o digital influencer, como eu comentei brevemente anteriormente, ainda tem apenas um projeto de lei, algo muito novo, mas cada vez mais no nosso dia a dia, temos mais contato, então com certeza vai entrar sim. Obrigado, Amanda Martim, e também ao Luciano Ripp por estarem conosco neste primeiro bloco, o Robertson que ficou comigo, e a gente vai para o próximo bloco discutir mais 2 artigos. Até já! Bom, vamos para o nosso próximo bloco deste projeto de extensão desenvolvido pelo Instituto Cultural Engá e a OAB Subseção Maringá, que tem a proposta de dialogar o direito
dentro do campo das artes e da cultura. Aqui conosco, neste momento, estão os professores, tanto o Roberson Neri, que já está com a gente desde o primeiro bloco, quanto o Assi Mogoni, que nos ajudou aí, sendo um dos orientadores dos artigos que nós vamos discutir nesse momento. Também estão conosco as acadêmicas Eduarda Ruffoni e Michele Medina, que está conosco online. Nós vamos discutir, portanto, 2 artigos. O primeiro deles com o título A Problemática Jurídica do Plágio Musical e a Violação dos Direitos Autorais Afetados pelo Avanço Tecnológico. O outro artigo, Propriedade Intelectual do Direito do Autor e como registrar a obra musical. Boa noite a todos e eu vou começar aqui então passando a palavra para o professor Assi Mogoni. Professor, como foi tratar este projeto que é novo, embrionário, é um projeto piloto, a gente pode dizer, né, Robson, no Brasil, a gente não tem outra referência dessa. Como é que foi tratar dentro da academia para sensibilizar os acadêmicos a estarem conosco? Boa noite. Boa noite. Sim, quando foi proposto para os professores, para os docentes lá da UniFCV, esse tema, confesso que gerou uma repercussão positiva, né? Porque normalmente não é um tema que é tão tratado no meio acadêmico. Nas reuniões a gente viu que havia uma proposição mais prática, trazer mais para o cotidiano, para as necessidades. Então, quando a gente colocou isso para os alunos, tivemos uma surpresa positiva do engajamento dos acadêmicos. A Michele foi a primeira a se prontificar, já tem uma bagagem anterior, então falou, professor, tenho interesse em desenvolver. E nas reuniões ali, a dificuldade foi em estabelecer o assunto, porque assim, é um assunto um tema muito rico de situações, né? Mas foi muito gratificante sair daquela zona de conforto para a gente procurar ter acesso a assuntos mais atuais e que repercutem na nossa comunidade aqui mesmo, né, em Maringá. Foi muito importante, muito legal. Legal, professor Assi. Então, já que o senhor destacou a Michele Medina, né, que é a nossa acadêmica, que responde aqui pelo artigo Propriedade Intelectual no Direito do Autor e como registrar a obra musical. Michele, gostaria de te perguntar, primeiro, boa noite, mas como que foi trabalhar com essa temática, com este artigo? E o professor Assi disse que você já tem uma certa bagagem na temática, então vamos entender um pouquinho sobre isso. Fala pra gente. A bagagem que ele se refere ao meu ex-marido, ele fez aqui em São Paulo o LM, que agora chama SEM, que é a Universidade de Música Tom Jobim. Então, eu já tinha um contato do meio da música e a parte do direito me agregou a ampliar o conhecimento relacionado aos direitos do autor e da obra musical. Então, foi bem tranquilo, achei bastante artigos, materiais disponíveis na internet com relação a isso. E foi um dos primeiros assuntos que a gente identificou nas reuniões propostas, né, pré-projeto. Legal. Bom, Eduarda, boa noite, né? Boa noite. O seu artigo foi trabalhar o plágio musical, que é um tema que, com uma certa recorrência, acaba tomando a mídia, né? Seja o plágio que é uma harmonia, o plágio da música de fato, enfim. Por que esse tema? E como foi trabalhá-lo cientificamente? Bom, a primeira dificuldade começou com artigos ou materiais. Por mais que existem inúmeros artigos que mencionam sobre plágio, não tem junto a era tecnológica, a evolução, a mídia, a informação rápida. Foi uma das grandes dificuldades, né? E o que me chamou a atenção é justamente, nessa nova era de tecnologia, são grandes informações rápidas constantemente. Tem muita plataforma facilmente de se plagiar, né? Muitas vezes o autor da obra musical sequer sabe que a sua obra foi plagiada, né? É uma grande dificuldade também para o judiciário, muitas vezes, identificar esse plágio por meio de perito e tudo mais. Mas confesso que foi muito gratificante, é a primeira vez que eu tive contato com o ramo do direito autoral, né? E o plágio justamente me chamou a atenção, plágio musical, porque eu nasci nessa era da tecnologia e é muito recorrente para mim. Legal. Roberson, com você. Direcione suas perguntas aí. Miguel, obrigado. Professor Assi, na sua explanação,
E primeiro, parabéns pelo artigo, tá? Parabéns também para a Michele. Na sua explanação, você falou, olha, é um assunto rico, é rico de indagações. E foi rico em respostas também, professor? Olha, quando a gente estabeleceu qual seria o tema e a Michele fez uma pesquisa de campo ali dentro do que a gente estava propondo pela instituição e pela pesquisa, e sim, nós verificamos que existe uma série de dúvidas, né? Principalmente do pessoal dentro do tema do registro, do direito autoral da música. A gente tem na nossa região vamos dizer, uma cultura muito forte musical, principalmente da música sertanejo universitário. E a gente identificou nessa pesquisa de campo uma deficiência de como saber desses produtores, desses autores que desenvolvem as letras, a partitura, a harmonia, em como fazer o registro para ter uma garantia. Então, a Michele identificou que o pessoal, eles costumavam buscar essa orientação fora, nas grandes capitais, procurando grandes gravadoras, e aqui na região tinha uma deficiência de pessoal qualificado para esse atendimento. Embora, como já fala, na era da tecnologia os caminhos sejam encurtados, né? Mesmo assim existe uma deficiência de conseguir identificar onde eu devo fazer, onde eu devo procurar, como eu faço para formalizar isso. E aí foi que acabou desenvolvendo esse tema, que ela falou, olha, eu acredito que dá para a gente se qualificar aqui na região e oferecer esse serviço, justamente porque aqui, vamos dizer, seria um dos celeiros do nosso estado nesse campo. Professor, e o tema, ele é carente ainda de fundamentação ou a judicialização dele já está bem elaborada? Olha, eu entendo que ainda tem bastante campo para explorar, tá? Principalmente agora com essa nova tendência, nós estamos aí passando pela inteligência artificial, existem alguns mecanismos aí que eles conseguem criar as obras, fazer uma cópia, fazer um mix de obras, pegando letras, partituras. Então eu acredito que é um tema que ele tem é explorado, mas eu acredito que nós estamos ainda engatinhando próximo do que estar por vir. Certo. Michele, alguma perspectiva para atuar como futura operadora de direito no ramo em que você já não é debutante mais? Sim. Eu sempre me interessei pela parte de propriedade intelectual, registros, então eu acho que é um caminho, o artigo proporcionou esse aprendizado, bem como o professor colocou, vocês, a colega, os streams ainda estão engatinhando, a gente está engatinhando, apesar da lei ser bem antiga, estamos engatinhando, os autores muitas vezes não sabem o caminho, desconhecem ou encontram muita dificuldade. Então, eu acredito que o artigo vai proporcionar uma visão mais ampla e facilitar esse trajeto para eles. Eduarda, bem, primeiro parabéns a você, parabéns ao teu orientador e parabéns pela tua segurança nas respostas aqui, porque você já está muito madura. E por você ser madura na tua resposta e você ter citado para mim a alma do direito, que é a prova, né? A gente aprende, né, professor? Que é a causa de pedir, o fato, o fundamento e depois o pedido. Mas, na verdade, a alma do direito é a prova. E você citou a prova pericial. Esse ramo, você acha que a gente ainda está carente de legislação ou do judiciário saber buscar a prova correta através da perícia? Porque me parece, como você citou, que não é tão simples identificar o plágio, né? Então, a prova ainda está muito sensível ou a gente já está com ela bem fundamentada na jurisprudência, na judicialização? Então, para fazer o artigo eu ainda andei pesquisando várias jurisprudências e dentre elas a maior dificuldade é como o perito vai analisar, porque existem inúmeras formas. Você pode analisar pela harmonia, né, pela melodia, ou você pode analisar pelo simples fato da intenção do plagiador, né, e essa dissimulação superficial, né, mas eu acredito que a legislação não está carente. A dificuldade maior que eu encontrei foi na hora que os peritos analisam, né, o caso e cada perito não tem basicamente uma regra a seguir. Se analisa cada caso. Em alguns casos vai ser melodia, em outros é a intenção do legislador e a dissimulação.
Ok, já temos até, então, tema para um próximo artigo, não é verdade? Obrigado, Michel. Obrigado, Robertson. Professor Wassi, e agora esse desdobramento? Como é que o senhor avalia essa perspectiva dos acadêmicos tendo sido inseridos no meio do direito, das artes e da cultura? Olha, eu acredito que traçado primeiro, né, depois da primeiro trabalho apresentado, a gente percebeu que há um interesse, né, da continuidade. Inclusive, há sempre o questionamento: professor, vai dar continuidade, abriu vagas novas para aquele projeto e tal. Então a gente percebe que essas matérias que seriam temas que são paralelos, tangentes aos temas tradicionais da faculdade, eles atraem muito a atenção e a curiosidade dos acadêmicos, né? Querendo ou não, como o professor já falou, na nossa a gente aprende, né? A gente aprendeu o teórico mais tradicional, mas esse pessoal que vem, a nova geração, eles exigem um dinamismo. Então esse é o tipo de informação, é o tipo de tema que eu acredito que atrai muito o interesse do acadêmico. Eu acredito que há muita mão de obra aí dos alunos, aí dos acadêmicos para desenvolver os próximos passos do projeto. Muito obrigado, professor Wassi Mogoni, por ter participado conosco neste projeto ainda embrionário, mas que a gente tem grandes perspectivas. Eu que agradeço. Eduarda, quais são agora as suas perspectivas também a partir deste campo que você foi inserida? Bom, primeiro contato e que eu tenho a dizer é que eu pretendo continuar pesquisando, né, buscando, quem sabe fazer outros artigos. Me interessou muito, confesso que quando fui apresentada a proposta eu pensei realmente em entrar, porque eu nunca tinha me aprofundado sobre o tema, a lei e tudo mais, mas que me encantou. Que legal. Muito obrigado por ter acreditado também neste nosso desafio. Michele, e você, a partir deste momento, qual é a sua visão, a sua projeção dentro desse cenário que, como o Robertson comentou, você já não é mais debutante, né? Eu gostei desse termo, vou usar agora. Mas qual é a sua visão a partir de agora? Eu quero continuar com esse projeto, inclusive levar ele para o meu TCC, deixar ele mais robusto, ele foi construído de uma forma mais resumida, então eu quero conseguir preencher ele de uma forma mais robusta e levar ele para o meu TCC. E eu agradeço do convite de vocês, do professor Wassi, por ter participado desse projeto. A falta de, como a colega colocou, da perícia, eu acho que também é porque a lei diz que a partir do momento que tem a obra, ele já tem a garantia, mas é preciso conscientizar sobre o registro. Legal. Então, nós agradecemos a Michele Medina, que está conosco online, Eduarda Ruffoni, que está com a gente aqui presencialmente, também o professor Wassi Mogoni e ao Robertson Neri. A gente encerra este bloco, mas voltamos para o penúltimo bloco com mais 2 artigos. Até já. Bom, então chegamos a mais um bloco deste projeto de extensão desenvolvido pelo Instituto Cultural Ingá e a OAB Subseção Maringá, que visa inserir o debate do direito no campo das artes e da cultura. Estamos aqui com mais 2 acadêmicos, a Josiane Giraldello. Boa noite, Josiane. Também o Eric Ferreira. E nós vamos discutir os artigos que eles confeccionaram. O primeiro artigo aqui tem o título O exemplo do Spotify e a dicotomia entre o acesso rápido ao conteúdo musical versus a garantia de remuneração e proteção da propriedade intelectual dos autores. O outro artigo tem o título O papel do ECAD na arrecadação e distribuição dos direitos autorais no Brasil, uma análise do mecanismo de funcionamento e sua importância para o apoio aos artistas. E eu vou começar aqui com o Eric, que já tratou aqui nessa perspectiva do ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação, odiado por uns, amados pelos grandes artistas, né? É verdade. O maior arrecadador do Brasil é o Roberto Carlos, né? Sim, sim. Então ele deve ficar feliz com isso. Agora os pequenos artistas não gostam muito. E pouca gente sabe porque o ECAD também não reflete só na produção
musical, mas também audiovisual. Então, se Sim. o cara tem um barzinho e ele quer projetar, sei lá, um jogo de futebol, ele precisa recolher o ECAD. Como é que foi, Eric, trabalhar com este tema? E por onde você transitou? Qual foi a sua perspectiva para explorar nesse artigo? Boa noite. Boa noite, perfeito. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a oportunidade, essa parceria entre a Assim e a OAB por esse trabalho. O trabalho do pesquisador é um trabalho solitário, né? É ele e a curiosidade dele. E projetos dessa natureza visam dar uma visibilidade, de certo modo até incentivar outras pessoas a começarem a pesquisar, né? Antes de entrar na sua pergunta pontual, eu queria fazer só uma volta no começo dos trabalhos, né? Nós nos reunimos com alguns artistas aqui do cenário de Maringá e tudo mais. Inclusive, eu queria deixar um abraço aqui para o Trio Maraca, né? Que foi o último artista da qual nós conversamos, fizemos a reunião. Que foram, inclusive, para a França recentemente. Foram para a França, né? um pessoal de relevância aqui, tanto no cenário regional quanto nacional e, inclusive, internacional. Né? Um pessoal que toca chorinho, enfim. E dentro nós fizemos algumas perguntas para levantar as dúvidas, né, do pessoal, para tentar achar um objeto de pesquisa. E para mim, assim, eu tinha como intuito pessoal, né, de buscar algo a ser pesquisado que fosse, de certo modo, simples. Mas não simples no sentido simplório, simples no sentido que agregasse no dia a dia do artista, não é? Porque muitas vezes o pesquisador, a cabeça do pesquisador ele é inquieta, então ele pode investigar N situações, não é? Só que nem tudo que se pesquisa pode ajudar, muitas vezes, alguém no seu dia a dia do modo direto. E nessa nossa conversa, não é? Um assunto que sempre estava em evidência era o ECAD, né? Então, o artista dizia, olha, eu componho, eu vou lá, gravo, projeto um álbum e tudo mais, faço registro na minha associação, né? E depois eu não sei como é que é feita essa fiscalização, não sei se de fato eles fiscalizam mesmo, e se fiscaliza e arrecada, como é feita essa distribuição, para mim não é muito claro. Não por uma falta de transparência, mas de repente até por não ser divulgado, não ser explicado, qualquer coisa nesse sentido. E aí, então, eu falei, puxa, eu tenho o meu objeto de pesquisa. Meu objeto de pesquisa está aí, eu vou entender como é que funciona esse mecanismo, né, e como é que isso se desenrola dentro da indústria musical. Faltou mais um pedaço? Não, você abordou bastante o que eu coloquei para você e daqui a pouquinho o professor Robertson volta com outra perspectiva para te questionar. Perfeito. Josiane, Spotify, né? Eu queria entender primeiro por que a seleção deste tema, dessa plataforma, né? E ao mesmo tempo essa questão, né, que as pessoas têm condição de acessar muito rápido aquele conteúdo musical e agora em vídeo também que o Spotify está disponibilizando, mas também essa garantia de remuneração por aquilo que está sendo veiculado. Como é que foi trabalhar com esse tema? Boa noite. Boa noite, Murilo. Boa noite, professor. Na verdade, para começar tudo, eu nem sou dessa esfera de direito civil, empresarial, mas eu quis trazer essa questão e me propor a pesquisar no sentido de que eu fui uma criança que cresceu e o YouTube era a plataforma que a gente acessava cultura, música. E eu vejo minha irmã, por exemplo, era o CD. E esse acontecimento dos anos 2000 para frente, dessa mudança, como aconteceu muito rápido. E eu vejo isso durante o meu crescimento, que hoje o YouTube cheio de anúncios, cheio de dificuldades para você acessar de uma maneira gratuita. E antigamente era só a questão do você compra um CD físico e você queria escutar uma música e tinha que comprar um CD com 20 músicas. E por isso eu quis entrar nessa questão, porque o Spotify também, no Brasil, teve uma pesquisa que em 2019 ele já tinha, acho que 299 milhões de usuários. E apesar dele ter a possibilidade de ser consumido gratuitamente, a versão paga é a versão que é executável, né? Que é viável, que você consegue escutar de fato e receber bastante novidade, né, nessa questão musical.
E foi por isso que eu resolvi pesquisar essa questão e eu escolhi também o Spotify porque ele tem, a princípio, ele tem essa imagem de que ele é protetor e gestor dos direitos autorais. Que na minha pesquisa daí eu vi que, apesar de ser legal querer apresentar essa imagem, né, que pelo menos existe essa preocupação, não é uma coisa tão concreta assim. E daí, nessa questão de acesso rápido, realmente o Spotify tem esse efeito de cauda longa, que chama, que ele promove também, junto com os sucessos, eles promovem os artistas independentes. E eu vejo que, como consumidora do Spotify, isso realmente acontece. Eu descobri muito artista indie, que a gente fala, por conta desse fenômeno, dele atrelar o meu gosto, ele coloca lá já na minha playlist um artista não tão conhecido, que a gente vai gostando, e assim, uma coisa bem específica desse aplicativo. Aí foi por conta dessas 3 questões, eu resolvi trabalhar mesmo, focar no Spotify, e eu percebi que realmente, em termos de entrega, o Spotify entrega de fato essas questões de conseguir catapultar um artista, de ter essa imagem de protetora de direitos, de ter bastante acesso, mas tem aquela questão de, apesar da imagem, fica só na imagem a questão de proteção aos direitos e a remuneração dos artistas. Legal. E você destacou, Josiane, algumas questões importantes, como por exemplo, no passado você tinha acesso a um CD e tal, e hoje você tem muito anúncio nas plataformas, no YouTube, no Spotify, no Deezer, etc. E é o velho princípio, né, Robert? Alguém tem que pagar a conta. Nada é de graça. Exato. E o que a gente está entregando? O nosso tempo, né? Que é o nosso bem de maior valor. Outra coisa também que você colocou que eu acho muito interessante são os algoritmos. Aquilo que está por trás das plataformas digitais. E ela vai moldando com aquilo que a gente gosta, vai se adaptando, ou até mais, né? Que é outra questão que a gente poderia discutir, né, Robertson? A gente está aqui conversando, de repente o Robertson solta, eu queria ir para o Havaí. De repente ele abre o celular, aparece um anúncio. Como é que ele sabe, né? Bom, sabe porque está ouvindo a nossa conversa, está decodificando isso. Mas agora o professor Robertson vai trazer algumas perspectivas e questionamentos para vocês. Josiane, então, diz uma coisa para mim. Nós estamos numa discussão onde tudo decorre de um trabalho científico, como bem colocou o Eric aqui como pesquisador. Você vê o teu trabalho, a tua solução, de repente um dia sendo citado numa jurisprudência, você acha que você conseguiu resolver de forma objetiva a tua problemática? Olha, professor, eu tenho que dizer para você verdadeiramente que eu acho que essa questão é muito pouco abordada. Não tem como eu chegar com uma pesquisa e falar que eu vou conseguir ser citado, ou que eu consegui trazer alguma solução. Porque, sendo bem sincera, eu tive uma impressão que de fora a gente vê a classe artística muito uma classe unida, uma classe que tem seus movimentos, e eu não vi esse reflexo dessa classe na legislação. E eu percebo que, igual a gente falou, tem os anúncios, alguém precisa pagar a conta, que é muito fácil para a plataforma desviar esse assunto, não trazer uma solução concreta. É muito fácil para ela, em termos de legislação, não atingir de forma concreta os aspectos da remuneração do artista. A gente tem o Marco Civil da Internet, que pode ter várias críticas, mas foi muito importante, e ele veio nesse sentido de proteger os direitos autorais, de trabalhar mais essa questão, e ele foi muito silente quanto à questão da remuneração dos artistas. Então, apesar de ter vários anúncios, ter alguém pagando a conta, esse pagamento não chegou até o artista individual, e foi muito fácil desviar esse caminho.
Então, nessa questão eu acho que eu consegui fazer uma vírgula a mais nesse tema. É assim que se constrói a jurisprudência, não é verdade? O advogado provoca, o juízo sentencia, os tribunais referendam sim ou não, e é assim mesmo que pode ser que seja citado um dia jurisprudencialmente, não é verdade? Eu quero parabenizar o teu artigo, quero parabenizar a sua orientação, tá? E obrigada. Gostei muito da leitura, parabéns. Eric, conta uma coisa pra mim. Vamos lá. Você, além de acadêmico do direito, você deve ser artista, não deve? Por que a pergunta? Porque eu achei que você se interessou pelo ICAD. E eu sei que você falou, olha, foi a abordagem que me trouxe a isso. Foi. Teu meio é um meio artístico? Não. Meu meio não é o meio artístico. Já estudei música, toco instrumento e tudo mais, né? Mas não, o meu meio não é um meio artístico. É um artista, sim. Me conta uma coisa. Sim. Uma curiosidade que acredito que a maioria dos ouvintes deve ter quando se trata de ECAD. Um médico, ele tem um televisor lá e ele está reproduzindo um som ambiente, ou até mesmo um audiovisual. É esse o nome? Isso. Ele tem a responsabilidade de pagar? Tem a responsabilidade. Então, nessa pesquisa foi algo muito interessante, assim, né? Eu queria até... E deixa eu só colocar, ele tem a obrigação, né? A responsabilidade vem depois da obrigação, mas ele tem a obrigação de fazer o pagamento? Tem. Se tiver algum público, eu tô colocando aqui a música na minha TV e eu tô com um público de 30 pessoas ali aguardando o atendimento. Sim, ele tem obrigação. Tá? Eu estou numa reunião com 30 pessoas aqui numa chácara de lazer. Algum fiscal do ECAD, ele pode passar ali, te abordar e dizer, olha, precisa ser feito o recolhimento aqui dessa execução pública que está acontecendo. E de forma efetiva, essa obrigação, depois de quitada, ela chega ao destinatário final, que é o artista? Chega ao destinatário final, que é o artista, sim. Inclusive, esse assunto é um assunto que a gente podia desdobrar em horas, não é? Mas quando ocorre ali 9.610, 98, que foi o grande marco na área dos direitos autorais, que inclusive o nosso... Emanuel, né? Miguel, perdão. Trouxe aqui a questão do Roberto Carlos, tem um dado muito curioso, tá? O Roberto Carlos tem, acho que aproximadamente 50 anos de carreira e um patrimônio avaliado em torno aí de R$1 bilhão, digamos assim, que boa parte veio de direito autoral. Por outro lado, nós temos aí Luan Santana, não é? Um garoto aí com 13, 15 anos de carreira, que é o segundo artista mais rico do Brasil, que também acumula um patrimônio aí de R$1 bilhão. E a diferença entre um e o outro foi justamente a lei 9.610, não é? E a tecnologia, por conta de que com o advento da tecnologia, da internet, do meio eletrônico, entre outras coisas, ficou muito mais fácil para o ECAD fazer a fiscalização e para o artista, para os executores recolher o valor, para o ECAD fazer a fiscalização e fazer também essa arrecadação e a distribuição desse valor. Conta uma coisa para mim, a última pergunta, vocês são acadêmicos de qual período? Quarto ano. Os dois do quarto ano. Então, Miguel, você veja que a academia maringaense, ela realmente é muito forte, né? Sem dúvidas. Por mais que a gente tenha citado que o Miguel acabou de falar que é um projeto embrionário entre a SIM, OAB, as faculdades de direito da nossa região que oferecem, né? As faculdades que oferecem o curso de direito, você vê o preparo já do nosso acadêmico do quarto ano. Realmente, Maringá é privilegiadíssimo. Parabéns para vocês, parabéns pelos trabalhos e Obrigada. Principalmente aos seus orientadores, professores orientadores. Perfeito. Professor, antes só eu queria só concluir, que no início, Miguel, a gente falando do ECAD e alguns artistas, né, torcem o nariz, de certo modo, e aí você vai olhar no contexto histórico, você entende, né? Foi um órgão criado na época da ditadura, e aí, assim, sem uma consulta, etc., foi um órgão imposto, né? Só que fez muita diferença, né, na vida tanto de quem compõe quanto de quem vive de música. E, ademais, eu vou deixar a curiosidade, o pessoal dar uma lida no artigo, né, quem tiver mais curiosidade de saber lá. Legal. Para a gente encerrar,
Josiane, agora você se vê adentrando nesse meio jurídico das artes e da cultura? O que acontece de agora em diante? Com certeza, Miguel. Eu gostei muito. Eu sou consumidora muito voraz do Spotify, desses... Percebemos. Sou fã. Embora agora tenho várias críticas a opor, e eu acho que é isso que está faltando, é alguém na legislação dar aquela vírgula que falta para, além de proteção do direito autoral, claro, trabalhar a remuneração, que é o único aspecto que eu vejo que realmente está pendente de qualquer legislação. Legal, muito obrigado por ter aceitado o desafio de estar conosco neste projeto de extensão. Eric, e a partir de agora, o que acontece? Agora nos colocamos à disposição, né? Vamos trabalhar, porque o que eu percebi foi, como a Josi falou, por exemplo, é legítimo o que ela disse, porém o que eu vejo pelo resultado do meu trabalho é que quando se fala da indústria da música, tem uma parte administrativa que ninguém vê, que ninguém sabe, entende? Então eu posso ter uma inspiração e posso fazer uma composição. Ok, só que depois essa pessoa não sabe. Ele pode ser inspirado, pode ter criado a música da vida dele, uma música de milhões, né? Que vai resolver a vida dele. Só que se ele não fizer o administrativo, se ele não é uma protegido ali, não é uma grafonia, se ele não montar, se ele não for atrás de uma associação, se ele não souber aonde procurar as fontes, entendeu? É só um papel com a palavra escrita, entendeu? Ou com um poema escrito. Então, a partir de agora, continuar estudando para poder auxiliar essas pessoas que quiserem adentrar nessa área musical aí, nessa parte jurídica. Ótimo. Bom, mais uma vez, parabéns, Eric Ferreira, parabéns, Josiane Geraldello, pelos artigos que vocês desenvolveram e, assim como o professor Robertson destacou, muito maduros na análise, na investigação e na argumentação. Isso não é para muitos, né? Até porque muitos são pesquisadores, mas explicar o que pesquisou, existe um abismo aí. Então quero agradecer a vocês e agradecer você que nos acompanhou até aqui. Vamos para o último bloco, para o encerramento com os representantes do Instituto Cultural Engá e da OAB. Até já. Bom, nós tivemos então a apresentação de 6 artigos que foram fruto dessa nossa parceria Instituto Cultural Engá e OAB na Câmara Técnica de Direito aplicado às artes e à cultura. E eu queria conversar um pouquinho com as figuras que foram responsáveis pela concepção deste projeto de extensão e também pela condução com os acadêmicos. Eu estou aqui com o Jorge Coelho, presidente do Instituto Cultural Engá, o Éder Fabrilo, presidente da OAB, e o Robertson Neri, que fez toda a coordenação desse projeto conosco. Vou começar com o Éder. O Éder, como é que nasceu essa ideia, você que já faz parte da diretoria do Instituto Cultural Engá há um tempo, como é que nasceu essa ideia de aproximação entre o direito e as artes e a cultura por meio desse projeto? Então, Miguel, primeiro, obrigado pelo convite, né? Você falou que você está conversando com as pessoas que idealizaram o projeto, tem que colocar um espelho aí na sua frente, então, né? Porque você foi uma delas, né? Na verdade, a gente tem um déficit muito grande de material para esse tipo de artista, né? Porque a gente está falando do artista da base, né? Do artista de rua, do artista do artesanato, enfim. Esse artista, ele não tem suporte jurídico, ele não tem, muitas vezes, condição de ter um advogado, etc. Então, em muitas conversas que a gente teve, o Jorge junto, a gente falou de como a gente poderia fazer alguma coisa para ajudar esse tipo de criador de conteúdo, né? A ter alguma produção mínima e entender um pouco o que a lei fala para ele. Olha, você tem isso, você não tem, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí surgiu a ideia de a gente envolver as faculdades e desenvolver um projeto em parceria para que a gente pudesse criar um material acessível, né? Que eu acredito que esse material vai ser amplamente divulgado para qualquer um, né? Não vai ser um negócio que o pessoal vai ter que pagar para ter acesso. Então, aquele artista do bairro lá que desenvolve um conteúdo legal, muitas vezes um jovem fazendo lá seu conteúdo digital, ele vai poder ter acesso a esse material e entender o que ele produz, quais são as proteções que ele tem, que a lei dá para ele. Muitas vezes ele não sabe, muitas vezes... Eu vou dar um exemplo bastante emblemático. O Luva de Pedreiro, né? Um rapaz da periferia, lá da periferia não, do interior lá do Nordeste, completamente
desamparado, legalmente falando, e que ficou muito famoso com o conteúdo que ele produzia lá de forma espontânea e completamente sem produção, sem nada, né? Não estou dizendo que esse projeto mudaria a vida dele no aspecto legal, mas e se um rapaz que aqui em Maringá, por exemplo, estivesse produzindo esse conteúdo, tivesse acesso a esse material e soubesse quais são os direitos que ele tem, talvez ele não tivesse passado o que aquele menino passou, por exemplo. Essa que foi a ideia do projeto principal. Legal, Éder. E Robertson, como é que foi sensibilizar as instituições de ensino? Primeiro porque é um tema que passa às margens do interesse do mercado do direito nesse momento. Pode ser que futuramente desperte o interesse dos acadêmicos em dedicar atenção ao direito aplicado das artes e da cultura. E eu imagino as dificuldades que foram para sensibilizar, não os professores, mas os acadêmicos neste tema. Conta um pouquinho como é que foi essa relação com as instituições de ensino que participaram do projeto. Bem, Miguel, boa noite, obrigado pelo convite. E olha, a nossa academia, a Academia Maringaense, a área do direito, ela é muito parceira da OAB. Então, a interlocução com os coordenadores é muito estreita. Quando o Éder nos falou do projeto e a gente fez a interlocução juntamente com os coordenadores, todos eles já se prontificaram a selecionar dentro das próprias instituições. Maringá, nós temos 8 ou 9 instituições que oferecem o curso de Direito, e os alunos, os acadêmicos, eles acabaram se interessando pela vanguarda do tema. Como o Éder citou, os meios de comunicação nessa era da internet, eles se expandiram em uma dimensão quase que astronômica, né? Você já não tem mais o controle do meio de comunicação. E os jovens entendem esse novo meio de comunicação muito melhor do que a gente. E dentro desse meio de comunicação eles estão criando conteúdos. Então é interesse deles também. Por mais que não seja um assunto que o direito trata regularmente, de certa maneira é o direito que regulamenta tudo. E em algum momento, essa produção de conteúdo, seja de podcast, seja qualquer forma de expressão cultural, artística, que esteja ligado aos meios de comunicação, vai gerar conflito. Então não foi difícil essa angariação. Mas, Miguel, não é difícil também, porque as faculdades, elas são muito parceiras da OAB. Tá? Então, geralmente quando tem um projeto capitaneado pela OAB, não existe vaidade entre as faculdades. Elas se unem, divulgam, são parceiras da OAB. Então não houve dificuldade nenhuma para fazer essa interlocução. Pelo contrário, foi muito tranquilo, com o apoio de todos os coordenadores e de todas as faculdades. E os resultados dos artigos, como você avalia? Eu gostei dos artigos. Tá? É claro que você sempre tem uma queda a mais por um ou por outro, mas eu achei a qualidade de todos eles, dos 6 artigos, muito boa qualidade. Tá? Entendo que no ano que vem, estendido esse projeto, nós teremos talvez mais artigos e a qualidade superior. Tá? Esse foi quase que um laboratório, né? Então, nós fizemos aí, havia 3 coordenadores, para falar a verdade, você acabou passando os créditos para mim, mas na verdade era um coordenador da OAB, eu como diretor-geral, e os coordenadores específicos das faculdades. Seguindo nesta tocada, a seleção dos artigos, certo, depende da própria faculdade. Então, escrito o artigo, a faculdade faz a seleção, tá, e encaminha para que seja publicado, que agora é a parceria com a ICEI, né? Então, o projeto ao futuro, ele só tende a se estender, assim como é o Conjure, que nós estamos aí na 15ª edição, e que também ele começou com a sua primeira edição, e hoje nós já temos aí um público de 2.000 pessoas, mais ou menos, né, presidente? Então, é a marcha inexorável aí do projeto. Bacana. Jorge, Instituto Cultural Engá, como uma agência de fomento e incentivo às artes e à cultura, cumpre o seu papel também, trazendo conteúdo de relevância técnica e agora também no direito. Como é que você avalia essa parceria com a AB e a expectativa dos desdobramentos que virão? É uma parceria que iniciou de uma forma muito especial e importante, porque o Éder apoiou desde o início o projeto, né, como o atual presidente da OAB e como membro também do ICEI. Entendeu, foi sensibilizado por essa
situação. Trouxe a presença especial do Robertson também, que nos ajudou a desenvolver nas universidades. E o objetivo nosso era justamente atingir o acadêmico, né? Para que ele desenvolvesse artigos, desenvolvesse ideias, para, assim como o acadêmico ele está iniciando a sua carreira, nós também estamos iniciando essa pauta em nossa cidade. É um assunto novo, não existem tantas fontes de pesquisa para que os alunos possam desenvolver os seus trabalhos, mas o desafio é justamente esse, a gente conseguir fazer e ampliar o conteúdo e o conceito. O ICI, ele trabalha, então, como o Miguel bem disse, nas questões de fomento à cultura. E os projetos que nós realizamos são puramente adequação às regras, né, tanto do Ministério da Cultura, entre outros, para que a gente mobilize o fomento, né, de renúncia fiscal das empresas para os projetos locais. E a relação com o direito ela é totalmente próxima, tanto que os nossos projetos eles são fiscalizados, eles são auditados, eles têm toda uma conformidade legal que precisa ser seguida rigorosamente. E também, ampliando esse contexto, uma proteção maior para os produtores culturais, né? Porque são eles que são o objeto, né, da nossa busca por esse fomento, desse recurso de renúncia fiscal. Nós trazemos recurso das empresas, né, do imposto de renda, empresas do lucro real, para esses projetos. Então, fomentando isso, a gente entra num ciclo virtuoso, onde o direito, né, que regra tudo, como Robertson bem disse, e como o presidente também colocou, essa importância da gente ampliar e também conhecer um pouco melhor da nossa cultura local e sermos, né, um projeto inicial que possa ser refletido, copiado para outras regiões do Brasil e ganhar uma relevância como sendo pioneiros nesse sentido. Legal, Jorge. Bom, já se encaminhando para o final, pessoal, é importante dizer, como o Jorge comentou, que é um projeto pioneiro, né? Nós não temos conhecimento de outra subseção que tenha desenvolvido algo similar vinculado a uma instituição cultural como o ICI, o Instituto Cultural Engá. E com isso, nós também estamos aprendendo as melhores maneiras para desenvolver as próximas edições. Nas considerações finais, Éder, o que você espera para a próxima edição ou mesmo próximos projetos que possam ser desenvolvidos entre OAB e ICI? Você vê, o fato de ser um projeto pioneiro, e sim, não existe nenhum outro igual, Maringá sempre é pioneira. A OAB Subseção de Maringá, ela é pioneira e copiada em por várias outras subseções, né? E muitas vezes até pela seccional. Eu falo isso sem vergonha nenhuma, né? O pessoal vai ouvir em Curitiba, não tem como me contestar. Então, esse é um projeto que com certeza é inovador, não existe paralelo. E por conta disso, ele foi um pouco complexo para se implementar. Tivemos algumas dificuldades que a gente foi aprendendo a superar durante o caminho. Essas dificuldades que a gente superou esse ano e meio, que demorou para conseguir fazer, né? Nós não vamos ter ano que vem mais. Uhum. Então, assim, vai ficar mais fácil de fazer ano que vem. Não só o mesmo projeto, como de repente alguns projetos novos, né? Desde o princípio da nossa gestão, uma das propostas da nossa diretoria era aproximar a OAB da sociedade civil. E aproximar a OAB da sociedade civil com um projeto voltado à arte e cultura, você bem sabe, Miguel, que é uma coisa que me sensibiliza muito, porque é uma área que eu gosto muito. E que é uma área que é completamente abandonada quando você vai dizer de políticas públicas voltadas para essas pessoas. Você tem, obviamente, políticas públicas que amparam a arte e cultura no Brasil, mas quando você fala do pequeno criador de conteúdo, ali do pequeno, esses são desamparados. Então esse projeto é um projeto, para mim, que poderia tomar relevância, sim, nacional, dependendo de como ele for reverberado daqui para frente. Então, tenho certeza que esse projeto é um projeto inovador e importantíssimo, e eu tenho certeza que fazer outro projeto a partir desse, ou mesmo o segmento desse a partir do ano que vem, vai ser muito mais fácil de a gente fazer. Legal. Obrigado, Éder, pela sua participação, presidente da OAB Subseção Maringá.
Roberson, mais de um ano desenvolvendo este projeto e agora a gente chega no ponto final e também no ponto alto, na entrega dos artigos, no debate sobre os artigos e nesse podcast. Como que você avalia os próximos passos deste projeto de extensão? Bem, eu vou na esteira aqui do nosso presidente. Por mais que ele tenha sido embrionário nesse ano, a gente seguiu todo o rigor científico de um projeto acadêmico. Nós tivemos 2 fases, a fase inicial, onde tiveram reuniões mensais, discussões mensais, e a fase final, que foi a produção, a efetividade mesmo dos trabalhos. Pois bem, acredito que para o futuro, como o Éder bem mencionou, vai ficar um pouco mais fácil. Tá? E como vocês viram aqui nas apresentações, os acadêmicos se debateram com temas de extrema relevância e que não são meramente locais. Por mais que a gente tenha pensado na comunidade local, na comunidade artística local, é um tema que ele não tem fronteiras, na verdade. Pode ser para Maringá, pode ser para todo o território nacional e muitas vezes, por se tratar de meios de comunicação, pode ser para toda a esfera do globo terrestre, né? Então, eu só rogo para que a gente, no ano que vem, permaneça nessa mesma tocada, nesse mesmo empenho, e sempre contando com o apoio da UAB, do ICI e das instituições, e agradeço enormemente aos coordenadores dos cursos de Direito. Muito obrigado, Roberson, pela sua participação e também a condução desse projeto conosco. Jorge, futuro. Qual a sua análise e quais as expectativas para essa parceria ICI-OAB? Acho que é uma parceria que faz muito sentido, como o presidente bem colocou, com apoio acadêmico-científico. Eu acredito que é um ponto de fechamento para esse projeto alavancar e avançar ainda mais. Né? O Brasil ele é um país muito conhecido pela sua arte, pela sua cultura, e faz muito sentido a gente pensar numa ampliação desse projeto, com os ajustes necessários. E esse caminho de aprendizagem que a gente teve nesse primeiro momento também é uma oportunidade de comemorar, né, a qualidade dos trabalhos que aqui foram apresentados e a gente poder celebrar, né, esse avanço, esse projeto que deu certo. E só tenho a agradecer a vocês, né, pelo empenho e pelo trabalho realizado. Obrigado. Obrigado, Jorge Coelho, presidente do Instituto Cultural Engá, o Éder Fabrilo, presidente da UAB Maringá, e também ao Roberson Nery, que fez a direção deste projeto de extensão. Que essa Câmara Técnica sirva de escola para futuros projetos que possam ser desenvolvidos na perspectiva do direito, das artes, da cultura e da criatividade. Agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima. Afinal, cultura em movimento.